Rio Pomba Transparente, o seu canal de informação. Enquanto associação comercial, a gente expôs para o município algumas sugestões, algumas tentativas de se flexibilizar esse isolamento social que a gente vem vivendo. A gente sabe do impacto que isso tem na economia local, a gente sabe do impacto que isso tem nas finanças das pessoas, mas a gente tentou apresentar algo dentro daquilo que fosse possível de ser realizado. A reunião de hoje contou com a participação de representantes do comércio, da indústria, do serviço, e essas pessoas puderam ouvir tanto do governo municipal, do prefeito, do secretário de saúde, das pessoas envolvidas diretamente na gestão do hospital municipal, do Hospital de Rio Pomba, o que está realmente acontecendo em termos de operação nesse combate ao Covid-19. A Andréia e a Etienne foram muito esclarecedoras a respeito de como é o nosso Hospital de Rio Pomba, nossa situação precária, o problema que o hospital enfrenta de ter apenas 3 leitos, sendo que dos 3, um tem que ficar resguardado para outro tipo de emergência. O Vinícius esclareceu bastante sobre a sua segurança pública, o trabalho dos fiscais dele, os motivos de ir até a porta. A Shermila foi muito amparada e taxativa e explicou muito bem por quê. Por ela e por todos os órgãos responsáveis, manter o isolamento. E o questionamento que sempre houve nosso lá a respeito, outros municípios abriram e a gente não. Ela explicou que provavelmente eles vão fechar semana que vem, porque senão o prefeito vai sofrer punições e eles não estão cumprindo com a lei. E deixou para a gente um sistema delivery, que vai ser mais esclarecido na segunda-feira, numa reunião com o Gil, como que ele vai funcionar. Mas até então é o que nós temos. Já é, de certa forma, uma progressão. Eu me dirijo com imensa satisfação à população de Rio Pomba, mediante convite da Prefeitura, para que possamos conversar um pouco sobre a questão do isolamento social e as medidas de enfrentamento à Covid-19. Os que ainda não me conhecem, eu sou a doutora Shermila, sou promotora de justiça titular da comarca de Rio Pomba. Atualmente estou em cargo de confiança como coordenadora do meio ambiente em Ubá. Contudo, tenho um substituto aqui, doutor Alex. Contudo, como eu resido na cidade e tenho imensa preocupação com a nossa população, eu solicitei junto à Procuradoria-Geral de Justiça que as medidas de enfrentamento à pandemia fossem de minha responsabilidade, ficassem ao meu cargo, que foi deferido. Então, todos os assuntos relacionados à Covid são comigo. E eu venho aqui conversar com vocês porque é um tema que tem gerado muitas dúvidas na população, tem gerado uma repercussão social muito grande, e nós entendemos que a população tem que ficar bem informada e tem que saber tudo o que está acontecendo, com detalhes, com todos os esclarecimentos devidos, para que não haja dúvida, para que haja um consenso e para que a gente consiga, de fato, juntos passar por esse momento com a maior tranquilidade possível e de uma forma que cause menos danos possíveis a todos os envolvidos. Qual a maior ponto que o Ministério Público tem trabalhado nisso? Como nós somos curadores da saúde, nossa maior preocupação é resguardar a saúde da população, o que impacta diretamente em resguardar o sistema de saúde público e privado da nossa macro-região sanitária. Quem ainda não sabe, o estado de Minas Gerais é dividido em macro-regiões sanitárias. E toda a distribuição do sistema de saúde, seja de subsídios, seja de leitos, etc., é feito mediante essas macros. Nós fazemos parte da macro Sudeste, que tem como polo Juiz de Fora. Todos esses assuntos foram alvos de discussão, tanto no governo federal, quanto no governo estadual, quanto nos entes municipais. E isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, mediante uma ADI, ajuizada até mesmo pelo governo federal, que tem um entendimento muito díspare, muito diferente de todos os outros entes federados. E o STF deu a palavra final sobre o assunto. O STF entendeu que a competência para gerir tanto as macros, quanto os sistemas de leitos, quanto também as questões relativas a isolamento social, cabem aos estados e aos municípios. Porque o artigo 24 da Constituição diz que a legislação sobre saúde ela é de competência concorrente. Isso quer dizer que o estado edita normas gerais e os municípios normas específicas.
Então, voltando ao nosso caso concreto, o que nós temos? Nós temos que hoje, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o Estado de Minas Gerais, por seu governador Romeu Zema, é competente por fazer a legislação geral sobre a questão do isolamento social e medidas para a prevenção da Covid-19. Isso foi feito pelo governo do Estado mediante deliberações do Comitê Extraordinário que foi instituído para esse tema, e especialmente a deliberação 17, que versa especificamente sobre a questão do isolamento social e as medidas de combate à aglomeração. Nessa deliberação 17, o governo coloca como de observância obrigatória para todos os municípios medidas que impeçam aglomerações potenciais ou efetivas. Isso impede que o comércio se abra de forma normal, porque tudo que pode gerar uma aglomeração, uma circulação grande de pessoas, é proibido de ser aberto. Por isso, os municípios vieram, cada um individualmente, e editaram seus decretos. Os municípios, segundo o STF, eles têm competência para fazer decretos mais restritos do que a deliberação 17. Eles podem ser mais duros do que a deliberação 17, como, por exemplo, o município de Viçosa, que impediu que as pessoas tivessem um trânsito fora da sua cidade, colocaram barreiras sanitárias muito rigorosas, o comércio não abre hipótese alguma. Outros municípios ficaram mais flexíveis e seguiram apenas a deliberação 17, no sentido de proibir a abertura de comércios não essenciais. O município de Rio Pomba seguiu a deliberação 17, ele não foi muito além, ele manteve os parâmetros de flexibilização do Estado. E, além disso, ele não pode fazer. Ele tem um limite legal na deliberação 17. Ele não pode flexibilizar e dizer, vamos abrir o comércio não essencial. O que é o comércio não essencial? Vestuário, calçados, floricultura, academia de ginástica, clínica de estética, ou seja, tudo que hoje está fechado. Mesmo que o município queira, ele não pode fazer isso, porque a deliberação 17 impede. E ele tem que observar essa regra do Estado de Minas Gerais. Então, hoje o que o município pode fazer é, no mínimo, seguir essa norma estadual. E é manter esse comércio fechado. Como nós sabemos que isso está causando uma série de prejuízos financeiros à população, o Ministério Público não é insensível a isso. E isso tem gerado uma preocupação imensa aos membros do parquê, que tem se reunido, todos os 34 promotores que respondem pelos 94 municípios da macro. Nós fazemos reuniões periódicas sob o comando do Dr. Rodrigo Barros, que é regional de saúde, que é a promotoria regional, e temos discutido exaustivamente uma forma de mitigar esses prejuízos, seguindo as normas legais. E nós chegamos a um texto que será expedido segunda-feira a todos os 94 prefeitos da macro, inclusive o senhor Marcos Pasqualino, que é o prefeito de Rio Pomba, em que nós vamos dar as diretrizes básicas para que o município possa fazer esse novo enfrentamento e, de alguma forma, mitigar os efeitos da recessão econômica. A alternativa que nós conseguimos encontrar, respeitando os limites legais, é que o comércio não essencial passe a funcionar por forma de delivery. Ele vai manter as portas fechadas, não é possível ainda abrir nem mediante agendamento, nem com horário marcado, isso não é possível ainda, porque seria contrário à deliberação estadual, mas nós vamos fazer via delivery, ou seja, a pessoa pode fazer a compra via WhatsApp, via internet, via telefone, e o entregador faz a compra, a entrega no domicílio do comprador. E depois o lojista é encarregado de fazer também a desinfecção dos produtos. É uma forma, a gente sabe que não é o ideal, não vai suprir uma porta aberta, mas é o que nós podemos fazer nesse momento, observando a lei e tentando mitigar o prejuízo dos empresários da cidade, que têm também seus compromissos, têm seus funcionários e precisam, de alguma forma, exercer sua atividade econômica. Muito se questionou que os municípios estavam indo um pouco além da deliberação 17. E a gente explica por quê. Como a deliberação 17 ela é uma norma estadual, ela é uma norma geral que tem que valer para todos os municípios do estado de Minas Gerais, os 853 municípios. Cada um tem uma realidade diferente. Por isso o STF disse que o município tem competência para legislar além da deliberação. Por quê? Porque só ele sabe o seu ônibus, só ele sabe quantos leitos ele tem, só ele sabe como que ele pode enfrentar uma população doente. E em Juiz de Fora, em Rio Pomba, nós temos como referência a nossa micro de Ubá e a nossa macro de Juiz de Fora. E nós fizemos uma reunião com todos os prefeitos, o prefeito de Rio Pomba participou, o prefeito de Juiz de Fora, o prefeito de Ubá. Eles foram todos muito claros em dizer que eles não têm leitos para atender a população. Tudo isso será feito mediante um plano de contingência feito pela Gerência Regional de Saúde,
que não foi ainda aprovado pelo governo estadual. O senhor secretário estadual pediu que houvesse correções no plano de contingência, que ele foi enviado agora de uma forma definitiva na quarta-feira, está pendente ainda de aprovação, e sua implantação sequer começou. Então, nós temos que ter esse plano de contingência para falar, olha, se todo mundo adoecer, como que nós vamos fazer? Que leitos nós vamos ocupar? O doutor Antônio Alves, prefeito de Juiz de Fora, informou nessa última semana que ele tem 80% dos seus leitos de UTI ocupados em Juiz de Fora. Isso não só da rede pública, mas também da rede privada. Monte Sinai, Albert Sabin, etc. O bar, a ocupação está um pouco maior ainda. Então, nós não temos para onde mandar a população. Foi estimado com o estudo da Universidade Federal de Juiz de Fora que seria necessário 90 leitos extras, no mínimo, no melhor dos cenários, para a nossa macro. Esses leitos não chegaram apenas 11 leitos com equipamento, mas para o hospital da FIENG, que é o João Penido. Contudo, eles não estão em operação porque não existe equipe médica para operá-los. Já foram abertos diversos editais, não conseguiram contratar médicos, estão abrindo de novo salários muito atrativos, mesmo assim estão tendo muita dificuldade em contratar. Então, a verdade é que hoje nós não temos uma estruturação do sistema de saúde da nossa região para atender a Covid-19, caso ela se alastre. Por que ela não se alastrou ainda? Porque os municípios foram muito rápidos e eles fizeram o seu isolamento social. E com muita tristeza, eu tenho observado que nas últimas semanas a população não está respeitando. Eu sei que a gente teve pronunciamentos muito infelizes do governo federal, que conclamaram as pessoas a ir para a rua de uma forma irresponsável, que o governo federal fez isso, e ao mesmo tempo nós que estamos batalhando na linha de frente sabemos que não foi enviado nenhum real efetivo para que haja equipamentos, para que haja compra de EPIs, para que haja contratação de muitos médicos. Então, foi colocado para a população como se fosse uma doença muito leve, que estava sob controle, sendo que não estava nada sob controle. Nós estamos num verdadeiro voo cego. Nós não temos testes, foram enviados apenas 2 testes para a cidade de Rio Pomba, que foram usados. Então, hoje nós não temos dados sequer para dizer se o vírus está na cidade ou não. Então, a gente faz um apelo para que a população respeite as regras de isolamento. Nós não estamos pedindo para ninguém ficar num ambiente desconfortável, vai ficar na própria casa, com todo o seu conforto, com a sua família. É um período que vai passar. Nós não queremos usar medidas mais duras, como, por exemplo, usar o crime do Código Penal, que fala que quem descumpre esse tipo de deliberação de isolamento está cometendo crime de facilitação do contágio de doença infecciosa. Nós temos evitado isso. Eu já conversei com o tenente, nós estamos tentando fazer via educação, conscientização, mas se a população voltar a se cumprir, voltar a ir para a rua, infelizmente, nós vamos ter que usar medidas mais duras. Tanto o Ministério Público quanto a Polícia Militar, no sentido de autuar pelo crime, como também o próprio município, que vai receber recomendação para que seja mais duro e use o seu poder de polícia para tirar a população da rua e evitar a aglomeração. Porque hoje isso é a regra, isso hoje é o que está valendo. Existem deliberações que têm força de lei em âmbito estadual e até mesmo federal. Então a gente faz esse apelo à população, está demorando muito, olha, vai demorar mais ainda. Nós não estamos aqui para mentir para vocês. E hoje está sob controle, porque muitas cidades estão respeitando o isolamento. Vai demorar? Vai. Existem estudos científicos que falam que isso pode demorar até 2 anos. Então, a gente tem períodos de abertura e fechamento. É uma pandemia como não se vê há 100 anos. E nós temos que ter um pouco de maturidade e sabedoria para lidar com isso. É uma ignorância a população achar que isso passou e querer ir para a rua, sendo que não tem nada para ser feito de essencial. Uma coisa é a pessoa que está indo trabalhar, fazer uma compra de mercado e é uma farmácia. Outra pessoa que está saindo porque está enjoada de ficar dentro de casa. Isso é uma ignorância que nós não podemos permitir. Porque está colocando em risco todo o bem-estar da população, toda a eficiência de um sistema de saúde macro-regional. Que é esse o outro ponto que eu vou entrar. Não adianta nós termos aqui uma política para Rio Pomba, uma política para Aldal, uma política para Guarani, todos diferentes. Sendo que nós não temos leitos para a nossa população. Nós dependemos de Juiz de Fora e de Ubá. Então, nós temos que ter uma política macro. Todos os municípios têm que fazer da mesma forma, porque todos os municípios dependem dos leitos de Juiz de Fora e de Ubá. Nós não temos nenhum leito de UTI em Rio Pomba. Então, como que nós vamos tomar medidas para impactar o sistema de saúde que é regionalizado? Por isso, os 94 municípios da macro estão recebendo a mesma orientação e recomendação do Ministério Público na segunda-feira
e já foi feito prévia reunião com os municípios, todos eles vão acatar, e nós vamos manter o isolamento social por mais algumas semanas. Não posso precisar da data certa, ninguém sabe isso, tudo é especulação. Iremos manter por mais algumas semanas tanto o isolamento quanto o comércio fechado. Nós não temos embasamento legal para abrir. Mas também existem boas notícias. O governo estadual, mediante a sua Secretaria de Estado de Saúde, criou um programa chamado Minas Consciente, que foi apresentado na quarta-feira ao Ministério Público, em que prevê, nas próximas semanas, a abertura gradual do comércio. Quando vai acontecer, doutora? Eu não sei, mas a previsão é que aconteça quando houver a implantação do plano de contingência. Quando ele vai ser implantado, não sabemos, acreditamos que dentro de 3, 4 semanas. Mas até ele ser implantado, mantemos o isolamento. Com a implantação do plano de contingência da macro regional, nós teremos a implantação do programa Minas Consciente. O que esse programa fala? Que nós vamos ter uma abertura gradual do comércio. Como? Os setores vão ser divididos em 3 ondas. A onda 1, que é o comércio essencial que já está aberto. A onda 2, que é comércio de médio potencial de aglomeração. Vestuário, calçado e etc. E a onda 3, que é o comércio com alto potencial de aglomeração. Academia de ginástica, salão de estética e etc. Feiras livres e etc. Todos eles vão abrir de forma gradual. Primeiro a gente vai abrir a onda 1, depois na outra semana a onda 2, depois a onda 3. Cada onda vai ficar uma semana aberta, 2 fechadas. Uma semana aberto a onda 1, a onda 1 é perene. A onda 2, uma semana aberta, 2 semanas fechada. Depois quando a onda 2, nas 2 semanas que a onda 2 está fechada, abre a onda 3. E isso nós vamos de forma intermitente, abertura e fechamento de forma intermitente, até que haja um controle efetivo da pandemia. Não é uma brincadeira, os estados de Amazonas, Pará, Ceará e agora Rio de Janeiro já entraram em colapso, as pessoas estão morrendo na porta dos hospitais, os médicos estão tendo que escolher quem vai ser atendido, quem vai morrer na porta do hospital sem atendimento médico. Minas ainda está muito bem? Sim. Por quê? Porque houve isolamento social precoce. Mas a partir do momento que isso for relaxado, obviamente nós não somos especiais, nós não somos iluminados, vai acontecer como aconteceu nos outros estados. E nós não temos estrutura ainda para isso. Nós temos que estruturar a nossa macro, estruturar o nosso sistema de saúde, para aí sim flexibilizar a abertura do comércio. Não sou eu que digo isso, não é o Pascoaloto que diz isso, quem diz isso é o governo do estado, o Supremo Tribunal Federal, e nós temos que cumprir, nós somos aplicadores. E a mensagem final que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais deixa à população de Rio Pomba é que haja uma cooperação de todos, no sentido de que cumpram o seu isolamento social, que saiam apenas para as atividades essenciais, que tenham sabedoria, que tenham paciência e que tenham discernimento para entender que é um momento excepcional em todo o mundo. Haverão medidas duras, haverão medidas desconfortáveis, mas elas são necessárias no momento. Nós temos que olhar o coletivo e não o individual. Este é o papel do Ministério Público, esse é o papel de toda a entidade municipal, de toda a entidade estadual. Então eu peço, por favor, que fiquem em casa, que cumpram as suas medidas de isolamento, que evitem ir à rua, que é a única coisa hoje comprovada cientificamente que pode evitar a transmissão do vírus. Um vírus que nós não sabemos nada sobre ele, que os estudos ainda são incipientes e que hoje nós não temos medidas efetivas de combate. Eu peço para ficar em casa e para que a gente não tenha que chegar numa situação tão difícil quanto essa, fazer medidas de controle penal, de crime, de prisão, de aplicação de multas absurdas, que a gente consiga ter civilidade para não precisar chegar nesse ponto e contar com a educação da população e consciência para se manter em casa. É um período que virou a frase clichê que a gente tem que repetir, que vai passar. E eu agradeço a população, agradeço a Prefeitura pela oportunidade e continuo, assim como todo o Ministério Público, à disposição de todos. Rio Pomba Transparente, o seu canal de informação.